Gente, segunda-feira, o Grenal é só no domingo, mas os bastidores já começam a ficar quente. Vamos falar sobre a entrevista de Abel Braga e sobre as palavras que o treinador do Inter falou na entrevista. É sobre esse assunto que a gente fala agora. Não temos isso aqui, é a frase final do Abel Braga e a gente fala sobre isso agora aqui na sua Hora de Grêmio, falando de Grêmio no YouTube. E aí, gente, Abel Braga deu uma entrevista bem polêmica e os bastidores do Grenal já estão fervendo. O Grenal de domingo à tarde já está pegando fogo em seu bastidor. Vamos falar da entrevista de Abel Braga. Abel Braga falou as seguintes palavras ontem em entrevista. Abre aspas. Nós não temos meninos marrentos aqui. Às vezes ainda usam fralda e são marrentos. Não temos isso aqui, fecha aspas. Essas foram as seguintes palavras de Abel Braga. O que ele quis dizer com isso? Ele quis jogar a pressão pros meninos do Grêmio e tirar a pressão dos meninos do Inter. Foi isso que Abel Braga tentou fazer, porque o que ele quis dizer? Os meninos do Grêmio estão nos holofotes, por quê? Porque PP, Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre têm propostas da Europa ou sondagens da Europa. Estão em holofote. Os meninos do Inter não. E o que o Abel Braga quis fazer com isso? Está tentando desestabilizar os meninos do Grêmio, que nos últimos jogos também não vem jogando bem. E ele já tentou aproveitar e fazer eles desestabilizarem mais ainda. Mas isso não pode acontecer. O que tem que acontecer? Isso tem que chegar no vestiário do Grêmio. E eu tenho certeza que já chegou no vestiário do Grêmio. E isso precisa ser canalizado pelos jogadores do Grêmio. E eles têm que entrar com gana, com vontade. Vocês lembram das palavras do Renato antes do primeiro jogo contra o Santos na Libertadores? É mais ou menos a mesma coisa, entenderam? O Santos entrou com sangue, entrou com vontade e aconteceu o que aconteceu. Vocês viram, todos nós vimos, o Brasil todo viu, a América do Sul toda viu. Tanto que o Santos continuou jogando do mesmo jeito depois daquilo e está na final da Libertadores. Gente, é praticamente a mesma coisa, só que o Abel falou intensamente, propositalmente dos meninos do Grêmio. Ele quis dizer, vamos repetir, abre aspas, nós não temos meninos marrentos aqui. Às vezes ainda usam fralda, descartáveis e são marrentos. Não temos isso aqui, fecha aspas. As palavras do Abel Braga são ofensivas, são tentando amedrontar os meninos do Grêmio, tentando desestabilizar eles para o Grenal. Por quê? Porque o Inter está a 11 Grenais sem ganhar do Grêmio e ele está tentando de alguma forma, tentando aproveitar a boa fase do Inter. O Inter joga em casa, o Grenal é no Beira-Rio, ele está tentando dar um ânimo para os seus jogadores e tentando desestabilizar os meninos. As principais peças do Grêmio que não estão bem, ele está tentando desestabilizar para piorar eles. Gente, para mim foi até uma falta de respeito, principalmente com o PP. Ele não falou o nome do PP, mas principalmente com o PP. Por quê? Porque o PP está decidindo todos os Grenais. Os últimos Grenais quem decidiu foi o PP. Tirando aquele Grenal do gol do Jean-Pierre lá que a bola desvia na barreira, todos os Grenais quem decidiu foi o PP. Então, para mim, essas palavras não caem pro PP.
mas sim pro Jean-Pierre que está mal, pro Darlan que está mal e pro Matheus Henrique que está mal. Não sabemos certo se o Darlan vai pro jogo. Provavelmente, se o Maicon tiver condições, quem vai pro jogo é o Maicon ao lado do Matheus Henrique. Mas essas palavras precisam chegar no vestiário do Grêmio para esses meninos entenderem. Precisamos ir lá e decidir. Depois a gente vai para a rede social. É isso que tem que acontecer, assim como o Maicon faz. Nos últimos Grenais acontece isso. E o Maicon, depois dos jogos, vai e faz a festa nas redes sociais. Isso tem que acontecer no pós-jogo, depois do jogo, se o Grêmio ficar o 12º jogo sem perder Grenal. O Abel Braga falou isso para tentar desestabilizar os meninos e para tentar fazer o seu time entrar confiante em Grenais, já que eles não fazem isso há 11 Grenais. Faz 11 Grenais que o Inter não ganha e eles estão tentando ganhar esse. Não vamos deixar. Vamos lá. Gente, essa foi a sua hora de Grêmio falando da polêmica entrevista de Abel Braga dizendo que lá não tem meninos marrentos e que aqui os meninos ainda usam fralda. Gente, isso não pode acontecer. Façam chegar aos guris do Grêmio. Vamos lá, gurizada. Vamos mostrar domingo que é os guri. Vamos pra cima. Alô Jean-Pierre, alô Matheus Henrique, alô Darlan, alô Tonhão. Vamos pra cima. Alô Isaac, vamos pra cima, gurizada. Alô Ferreira, pra cima deles. Gente, essa foi a sua hora do Grêmio, falando de Grêmio aqui no YouTube. Não esqueça, deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. A semana de Grenal já está fervendo. Vamos lá, gente, vamos responder. Eu volto a qualquer momento com mais notícias do Grêmio. Valeu, fui!